Queridos irmãos e irmãs, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir atentamente Sua palavra. E essa palavra é sempre importante, entretanto, dentro do tempo litúrgico, ela alcança uma dimensão, uma significância ou a necessidade de uma resposta muito específica, sobretudo no tempo do verde, que acabou de se encerrar. Sendo verde, fica claro compreender, é o tempo da esperança, o tempo em que passamos pela terra com esperança, como peregrinos, saindo do Egito e indo para a terra prometida, dentre as vicissitudes, ou seja, alegrias e dificuldades, com esperança, esperando a terra prometida, que é Jerusalém Celeste. O tempo do advento, esse que agora inicia, é o tempo no qual nós nos preparamos para a vinda do Senhor. Esse não é o momento, não é apenas neste tempo que devemos esperar a vinda do Senhor, mas este tempo tem como objetivo e ser vivido de tal forma que essa experiência, esse desejo, essa ânsia pela vinda do Senhor possa nos acompanhar em toda a nossa vida cristã. É próprio do cristão, do batizado, ansiar pela vinda do Senhor, porque virá perfeição. Perfeição esta que nós não encontramos no mundo. Os sistemas totalitários, todas as propostas de fazer um mundo melhor e um mundo perfeito não são cristãs. O nosso linguajar é sempre a construção do reino de Deus. E esse reino de Deus é o reino de Deus, não de uma teoria política, não de uma teoria econômica. A primeira leitura nos colocava a respeito de Jerusalém, que nos últimos tempos, e veja essa ideia da vinda do Senhor, nos últimos tempos, no monte da casa do Senhor, no ponto mais alto. Jerusalém não é a cidade mais alta, não é o monte mais alto, não, nem na região, mas Jerusalém se torna mais alta no sentido figurativo de ser o local mais importante. E por que Jerusalém é o lugar mais importante? Então, o profeta Isaías vai nos dizer: porque lá todas as nações, numerosos povos, subirão às colinas, irão ao monte do Senhor, à casa de Jacó, para que Ele nos mostre os seus caminhos, não os nossos caminhos, não os caminhos daqueles que querem construir um mundo perfeito a partir da perda da liberdade ou da morte. Impossível. Não pode ser perfeito um caminho sem amor. Mostre seus caminhos. Sim, nos ensine a cumprir seus preceitos, seus mandamentos, não mandamentos dos homens, mas sobre os 10 mandamentos do Senhor. Não matar. Quinto mandamento, e de alguma forma central, o mandamento central: não matar, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Dar a vida por amor é diferente de matar, é diferente de se matar. As cenas da Jerusalém Celeste na Sagrada Escritura estão ricas do grande banquete onde ninguém nada paga. Essa é a ideia. É a primeira linguagem que o bebê entende do amor, além do toque, é o alimento. Tanto que o bebê tanto sente falta do toque, da presença amorosa, como também do alimento, e sobretudo no alimento, como ele chora quando sente fome. E ali no amor, na prontidão da mãe, dos cuidadores, do pai, ele se sente então acolhido em sua dor, em seu desespero, em seu medo, em seu sofrimento. E ali vai compreendendo que o amor salva da morte pelo alimento. Não basta apenas dar comida, poderia ser uma sonda, mas ainda que fosse uma sonda, deveria ser dada com amor. Uma comida feita com amor, dada com amor, concluída com amor. Por isso, nós cristãos católicos, e nisto nos dão exemplo também protestantes, oramos antes de cada refeição, sobretudo se o fazemos em família. Queridos irmãos, é nesse caminho, ouvindo falar sobre nos deixar guiar pela luz do Senhor, vendo essa riqueza que tão diferente de Babel, que existe o confronto com Deus, aqui nós temos Deus como nosso centro, abrimos mão como o que graçava em Babel, orgulho,
e autossuficiência. Não entramos em confronto, não competimos com Deus, o seguimos, pomos em prática a sua palavra. Nosso Senhor vai exatamente nos preparar para isso, para o tempo em que virá, porque todos subirão a montanha, mas não será mais a Jerusalém localizada, nós sabemos, numa região muito definida. Agora nós caminhamos, subimos, ouvindo a palavra do Senhor para Jerusalém celeste. É para isso que o Senhor nos diz: a vinda do homem será como no tempo de Noé. Então o Senhor nos prepara em 3 grandes, simples quadros. Primeiro, no tempo de Noé, o próprio Senhor vai nos dizer: as pessoas comiam, elas bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entra na arca. As pessoas não perceberam que Noé construía uma arca. As pessoas não perceberam, não pensavam no Senhor, e esta é a situação que leva a uma renovação da humanidade. Não eram tementes a Deus, viviam como se Deus não existisse, mas Noé sabia que Deus existia, ouviu a palavra do Senhor e pôs em prática uma coisa absurda, contrariando todos aqueles que estavam preocupados em se divertir, gozar a vida. Noé absurdamente vive a sua vida cumprindo uma missão, construindo uma arca. Quase que de modo ridículo, como nós somos chamados de ridículos, de atrasados, quando nós tomamos decisões claras a respeito da palavra de Deus, segundo as orientações da igreja. A tal ponto para nós que já não importa se cumpre o 6º mandamento, se um filho e uma filha começa a coabitar com alguém, não nos importa mais, isso não tem problema. Não importa, eu passo o Errorex, ali eu tampo, cubro o 6º mandamento, está tudo bem. Eu estou falando apenas dos 10 mandamentos que uma criança de 5 anos, uma criança de 8 anos e talvez antes já tenha decorado. Digo 8 porque eu fiz a primeira comunhão com 8 anos. 6º mandamento, não deixou de ser mandamento. Não estou dizendo que quem vive junto deve casar, porque o princípio do casamento é o amor. O amor abençoado por Deus. Casa-se realmente quem tem a fé cristã. Quem não tem, não tem. Mas quem tem, deve cumprir. E é quando nós vemos pessoas que não têm o dom, essa grandeza da nossa fé, olhamos e compreendemos e desejamos que possa ter fé e que faça o certo e que seja feliz com a bênção de Deus. Deus não criou o sacramento do matrimônio à toa, como também do sacerdócio, como todos os outros sacramentos. Existe um motivo para isso. Por isso, você que é casado, mais ainda no casamento, cuidando do 6º mandamento, como todos os solteiros também devem fazer, expresso a fidelidade do Senhor a nós, seu povo, sua igreja. Portanto, o Senhor nos leva a estar atentos, a não nos abandonarmos apenas e nos divertirmos e não percebemos o que está acontecendo. E nós somos aqueles que construímos arcas, as pessoas não entendem, nos ridicularizam. Não tem problema. O 2º quadro dito pelo Senhor é daqueles que trabalham, e assim Ele vai colocar. 2 homens estão trabalhando no campo, um será levado e deixado, e 2 mulheres moendo, uma será tomada e deixada. Isso significa que muita gente pensa, não, se trabalha, se está fazendo certo, está tudo bem. E não está. É necessário crer no Senhor. É necessário dar às pessoas ouvirem a vontade do Senhor. É necessário anunciarmos às pessoas o amor do Senhor. É necessário fazer valer a catequese que nós demos aos nossos filhos. É necessário falar da beleza e da bondade do Senhor. Não é uma questão de cumprimento de mandamentos, é uma questão de paixão pela palavra do Senhor. Um filho que é apaixonado pelo pai e pela mãe, uma filha, ouve com atenção a palavra do seu pai e da sua mãe,
Fala do seu pai e da sua mãe, porque tem paixão, amor pelo seu pai e sua mãe. Por isso, se nós somos realmente filhos amados e nos sentindo amados, amamos o Senhor, falamos do Senhor. Nós não cobramos as pessoas, nós não exigimos delas, porque eu dizia, é necessário fé, mas não podemos deixar de falar do amor do Senhor e daqueles que vivem diante do amor do Senhor. Do desejo desta graça que é o seu amor abundantemente derramado sobre todos. E o desejo que Ele tem de que todos possam, sentindo este amor, se voltar para Ele. Ele ama todos, mesmo que eles dão as costas e se encontram distantes. Mas como fica diferente a vida daquele que descobre que é assim amado. E é amor. E é exatamente nesse amor que pensamos, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, mas devemos perguntar, eu estou com o meu céu garantido? Se o Senhor virá, qual serei eu deste que trabalha? O que será levado ou o que será deixado? Vejam, aqui causa uma certa insegurança necessária, porque a salvação não se compra. Ela não se afirma apenas com a mente por meio de pensamentos. Não, eu vou ser salvo, estou garantido. É uma graça, é um dom e devemos corresponder a este dom ouvindo e praticando a palavra do Senhor. E para concluir, ele vai falar do dono da casa que, se soubesse que o ladrão viria, vigiaria. Isso significa que nós não podemos adormecer o ladrão, por incrível que pareça. O Senhor se compara a um ladrão. Ele virá, nós não sabemos a hora, ele virá de surpresa. Somos chamados a despertar, abraçando a nossa fé, porque a noite está adiantando e o dia vem chegando e o Senhor virá. Portanto, é necessário, vai dizer São Paulo, abandonarmos, nos despojarmos, arrancarmos as ações das trevas. E quais são elas? Glutonerias, comida, comilança. Padre, eu não como, eu sou até muito magro. Mas não é só isso. Na arte do jejum e, sobretudo, na questão do vício da gula, pessoas que gostam de coisas muito delicadas, muito caras, e não comem qualquer coisa, também comete o vício da gula, porque gosta daquilo que é muito especial. Desnecessariamente. A gente pode gostar? Pode, mas o quanto você se dedica a isso, que é o excesso que caracteriza o vício. Como é bom e belo gostar de coisas boas, e como Deus se apraz de você poder comprar e apreciar. Mas não pode ser só isso. Glutonerias, vai dizer então São Paulo, relacionado à questão então da ingestão de alimentos, e não é apenas quantidade, vai dizer-nos ainda bebedeiras, orgias sexuais. Aqui compreendo orgias sexuais naquilo que falava sobre a educação dos filhos à castidade. Meu Deus, tem filho que sabe controlar o cérebro e falar 5 idiomas, modifica e fala, inclusive com tom diferente. Mas filhos que falam talvez 5 línguas diferentes do mundo, ou que sejam super especialistas em alguma área do conhecimento científico, não tem condições de controlar-se, ter autodomínio para viver a castidade. Não tem problema nenhum saber 5, 10 mil línguas. Não tem problema ser super específico, conhecedor de uma área do saber humano. É preciso ser completo. E na castidade, o que conta não é apenas a preservação da relação sexual, é a qualidade de ser capaz de amar a todos e a si mesmo segundo o coração de Deus. Castidade não tem nada a ver com hormônios, porque hormônios, se você não sabe, sempre houve em adolescentes, idosos e crianças. O que nos falta nesse discurso biologicista é a compreensão da força da alma, do poder do Espírito Santo, da virtude da castidade. Que triste quando católicos justificam a queda no 6º mandamento por meio de teorias biologicistas. É hormônio, padre. A gente não controla. São Paulo ainda vai nos dizer imoralidades, e aqui um ponto especial, brigas e rivalidades. Você imagina se alguém brigasse na corda porque o outro empurrou, ou porque o outro pegou o lugar que ele queria.
ou porque Nossa Senhora foi num lugar e ela não foi chamada, ele não foi chamado, ou porque Nossa Senhora de repente não passou na frente da minha rua e eu fiquei chateado e chateada, sendo católico cristão, porque não foi, porque eu não toquei, porque não deu tempo suficiente para eu tirar minha foto. Meu Deus, o que é isso? Brigas e rivalidades. Bom, começamos bem o nosso primeiro domingo do Advento. O tema deste Advento é Ficai atentos. O tema deste domingo é Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E revestidos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, praticando Sua palavra, estaremos preparados. Por isso o Senhor diz, ficai preparados. Por isso preparamos o povo de Deus, por isso nos preparamos, não apenas comprando presentes para o Natal, já nos organizando para o final do ano, mas preparando o nosso coração para ser um coração mais puro e acolhermos Jesus, que mais adiante, numa celebração, nós iremos recordar.